Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A Juliana Paes declarou, na época da eleição isso, hein? Caraca, se eu não me engano, foi na eleição? Ou foi no ano seguinte? Talvez. Sim. Talvez foi 2023. Eu lembro que teve alguma coisa. Mas ela declarou que ela era contra esse esquerdismo doentio, que as pessoas ficam pedindo socialismo, ficam pedindo pro governo fazer tudo, e que não é assim, a gente precisa abrir a cabeça para outras ideias e tal. E, enfim, a Juliana Paes foi extremamente cancelada, tanto que tem uma entrevista dela aqui no YouTube, na UOL. O UOL é esquerdismo total, né? Meu Deus do céu. Aqueles quadros lá. Meu Deus. E aí ela tá dando uma entrevista no UOL, tá a jornalista, que é a Tati Bernardi, conversando com ela, mas assim, um papo muito açucarado, sabe? Sim. Nenhuma pergunta, nem nada muito entusiasmado, nem nada. E nos comentários, o pessoal xingando ela, doidado, o pessoal dos comentários. Essa daí é bolsonarista, hein? Essa daí, meu Deus, é fascista. Nossa, que nojo. Desculpa, não vou conseguir ver a entrevista dessa mulher. Sendo que não teve nada demais, entendeu? Sim. Mas só por causa desse episódio, virou a chave. Outro exemplo, a Glória Pérez, né? Sim. A Glória Pérez, ela tava lá... Eu acho que ela é até a favor da pena de morte também. Hã? A Glória Pérez, eu imagino que ela seja a favor da pena de morte, ou já foi em algum momento. Também acho. Mas ela tava quietinha na dela, fazendo as novelas dela lá, escrevendo. E ela recebeu um chamado da Globo, que uma das novelas dela, que já estava programada para ir pro ar, saiu da grade. Ela foi demitida da Globo depois desse dia, tudo porque ela postou uma foto da anistia. Da manifestação que estava rolando no Rio de Janeiro. E ela mora lá, ela postou da casa dela. Da casa dela, ela só tirou uma foto e postou lá a manifestação. Não disse nem que tava certo, nem que tava errado, só postou. Acabou, velho. E eventualmente eles vão dizer que é porque eles não querem que os artistas tenham um discurso político. Mas eles esquecem de complementar, discurso político da direita. Porque se for qualquer outra coisa, se for a favor de Che Guevara, a favor do Lula, pode falar. Só não Por pode isso falar que quando eu vejo o William Bonner falando que não consegue sair na rua, as pessoas vaiam ele... Não sente pena. Eu não sinto pena, não, velho. Eu nunca pensei do William Bonner, que era tipo uma unanimidade, né? Sim. Mas eu não esqueço do William Bonner no dia da posse do Lula agora. Isso daí não tem como sair da minha cabeça. Ele falando assim... Hoje o céu está até mais lindo. Cara, ele meteu essa? Falou isso ao vivo. Hoje, eu não sei se vão encontrar no YouTube, mas, enfim, tá lá no registro da Globo. Ele falando, hoje o céu está até mais bonito na posse do Lula, tá tudo confluindo e tal. Meu Deus, esse cara é o mesmo que na época do Petrolão, do Mensalão, ficava lá passando as reportagens. Ele sabe de absolutamente tudo que tá acontecendo. Quais são os interesses, né? Jornalistas bipolares. Eu lembro dessa página até hoje. Jornalista que um dia falou tal coisa, outro dia fala outra coisa. E a Globo, ela faz bastante isso. A Globo, recentemente, Jornal Nacional, o pessoal tava falando que eu não assisto. Só quando eu visito a minha mãe lá em São Luís, passo o final de semana lá, aí, enfim, acabo vendo o que tá passando na Globo. Aí me falaram o seguinte, a Globo, hoje no Jornal Nacional, fez uma matéria falando contra as bets, passou 10, 15 minutos falando mal. E no intervalo, um monte de propaganda de bet. Gente, esse pessoal é maluco, né? E pensa que o povo é doido também. São negócios, né? Agora, e talvez são esses negócios que fazem eles mudarem tanto de narrativa. Sim. Então, eu acho bom mesmo, assim, que... quando eu vejo tá caindo a audiência da Globo, a novela não faz sucesso, que as pessoas estão criticando porque eles enfiam um monte de ator e atriz que ninguém conhece direito pra fazer papel só porque tem seguidor na rede social, pra tentar trazer uma audiência pra lá. Eu fico feliz, cara, porque o que a Globo faz com o Brasil é desumano, velho. Não gosto, não. E eles... são a favor dessa regulamentação das redes sociais. Eles são a favor da censura. Porque o teu programa aqui, por exemplo, rouba a audiência deles. Talvez não tamanho significativo sozinho, mas junto com outro podcast, com outro programa, com outro influenciador, com outro apresentador que só existe na internet, começa a ameaçar esses bilhões. Porque quando você pega aquele gráfico, o Poder 360 faz esses gráficos muito bem, das emissoras de TV que mais recebem recursos, a Globo parece disparado. E multiplicou, saindo do governo Bolsonaro para o governo Lula. Como é uma empresa, é lógico que ela vai defender os seus interesses. Então, boa parte desses interesses que ela defende
Obviamente, não tem como dizer que não tem a ver com esse financiamento público, com essa verba pública que acaba parando lá, porque o negócio mudou demais, né? Uhum. Uma empresa falida, que a audiência só cai para, sei lá, aumenta, a empresa está diminuindo a audiência e ao mesmo tempo aumenta os recursos públicos. O negócio não faz sentido. E esse mundo que surge, com podcasts, pessoa, pô, de onde que saiu o Júnior? Saiu lá do Projac? Teve de conversar com algum diretor da Globo para ter alguma relevância no cenário nacional? Não, pô, aí é ruim pra gente. A gente quer que o cara, para ter relevância, ele passe primeiro pelo nosso sofá. Então, é um mundo que eles não estão acostumados, né? A gente, vamos ficar devendo essa daí pra eles. E a Globo tem uma programação cada vez mais maluca, velho. São uns quadros, entendeu? São uns papos, assim. O pessoal que já trabalhou na Globo, que não tá mais na Globo, mas tá na internet, faz também um conteúdo muito duvidoso. É tipo aquele Bruno Galhaço com a esposa dele. Eles têm um podcast chamado Surubão. Sim. Que é só sobre sexo. Sim, sim. E aí um fica falando de sexo com terceiros na frente do outro, e aí tem que ficar sorrindo como se fosse normal o negócio. Sim, então. Tem que achar bonito uma coisa dessa. Assim, é um conteúdo... Eu não vou nem entrar ali na questão moral. Mas o nível intelectual é baixíssimo. E o curioso é que eles são defendidos e hoje são assistidos pela galera que mais se imagina intelectualizado no nosso país. Então é aquele cara lá que lê Foucault, que tá antenado com a última tendência, sei lá, da esquerda progressista dos Estados Unidos. Esse cara fica consumindo Altas Horas, fica consumindo Surubão, fica consumindo Jornal Nacional. É o cara que ficava chamando a Globo de golpista e hoje acredita em tudo que o William Bonner fala. É o livro de 1984 na prática. Saiu uma propaganda, né, da Globo com o William Bonner contra as redes sociais, né? Contra a liberdade nas redes. Eu vi que saiu naquele perfil do Twitter chamado Meio e Mensagem, eu acho que é isso. Ele falando sobre o risco da rede social. Só que ele é um cara que tem interesses em jogo. Porque ele vive de audiência. Quanto mais audiência ele tem, maior o salário dele. O salário dele não é baixo. Sei lá, 300, 500 mil, 600 mil por mês. O Bonner? Sim. O Bonner é 3 milha pra cima. Ah, então, tô muito desatualizado com o salário dele. Enfim, mas de onde que sai esse salário? Depende da audiência. Se não tem audiência, então ele vai querer me calar, obviamente. Porque eu apresento uma outra visão do mundo que é diferente lá do Jornal Nacional. Na verdade, quando ele mostra a guerra lá de Irã com Israel no jornal dele, eu já mostrei com 12 horas de antecedência aquele mesmo bombardeio. Com 15 horas, 16 horas. E com mais informação, com mais conteúdo. E com pessoas nos comentários colocando informações adicionais, colocando contraponto. Às vezes o cara não concorda com o que eu coloco lá 100%. E não tem problema nenhum nisso. E ele acrescenta, peraí, tem um contraponto aqui. Qual é o contraponto lá do Jornal Nacional? Onde é que a população tem vez de poder interagir, acrescentar, desmentir? Não existe essa possibilidade. Não existe. E aí, quando começa o povo a ter voz, começa a participar... Eu lembro que quando teve aquelas manifestações para derrubar a Dilma, um dos lemas da direita, principalmente, era: sonho com o Brasil em que a população saiba a composição do Supremo e não a escalação da seleção brasileira. E a gente chegou nesse ponto. Eu acho que a gente se arrependeu um pouco, hein? Significa que a seleção, pra gente não saber de escalação, porque o povo é todo ruim, né? E que os caras do Supremo estão ferrando a gente tanto que a gente não consegue tirar da cabeça, né? Foi o que eu falei, o Supremo tá trabalhando demais, cara. Todo dia eu não vejo deputado, eu não vejo senador, o presidente faz uma coisa ou outra, entendeu? Mas todo dia o Supremo faz alguma coisa. Todo dia ele define alguma coisa, ele tá julgando alguém, ele tá criando ele tá criando alguma lei, tipo, né, interpretando alguma coisa nesse sentido. Todo dia o Supremo faz alguma coisa. E é bizarro, porque lá na Câmara são 513 deputados. Certo. No Senado, 71 senadores. Para sair uma lei, tipo o Marco Civil da internet, discute na Câmara dos Deputados. Antes do plenário, na verdade, nas comissões. As comissões discutem, as comissões temáticas. Vai passando as comissões, tem audiências públicas. É sobre, sei lá, regulamentação dos podcasts. Aí lá vai o Júnior. Dá a opinião dele, fala, não sei o quê. Beleza. Não, agora a gente quer ouvir o William Bonner. O que ele tem pra falar? Aí chama o William Bonner. Então tem a discussão lá. Aí eles votam. Se for aprovado, passa pro plenário. O plenário, 513, discutem, chegam a uma conclusão. Isso daí vai pro Senado Federal. O Senado discute.
às vezes em 2 turnos, ou seja, volta para a Câmara dos Deputados, de novo os 513. Depois volta para o Senado. Isso daí vai para o presidente, enfim. Tem o chamado processo legislativo. Aí vence algo que a população brasileira quer. A população brasileira, por meio de seus representantes, decidiu o seguinte: nós não queremos censura nas redes sociais. A gente não quer que um perfil inteiro, ou um canal no YouTube inteiro, seja derrubado por uma decisão judicial. Isso daí a gente não quer que exista. Ou seja, teve toda ali uma discussão longa, né? E várias pessoas envolvidas de todo o país. Aí entra um senador do PSOL com uma ação contra essa lei no Supremo. Aí o Supremo fala, olha, esse um que perdeu em toda essa discussão, ele tem razão e essa lei não vale de nada. Aí aquela pessoa que você votou, que eu votei, a gente junta todos os nossos representantes que foram lá e sintetizaram nossa vontade popular, eles vão decidir uma coisa e é derrubado. Quando falam de ameaça à democracia, a gente precisa até repensar o que é a democracia, na verdade. Porque a democracia é o Estado. Porque o que é o Estado? O Estado é o aparato legal. São as instituições. Supremo, Advocacia Geral da União. Então isso daí, essa formação legal é o Estado. Tá? Mas o Estado em si, ele é a democracia? Eu acho que não. A democracia, em primeiro lugar, é a vontade popular. Agora, se você tem uma estrutura inteira que, em última instância, ela desobedece à vontade popular, talvez é o Estado que está ameaçando a democracia. Porque a vontade popular ela não está sendo obedecida por meio de todo esse processo legislativo.